Então, bom dia para quem está entrando aqui. Hoje estou retomando as lives para compartilhar um pouquinho desses aprendizados que eu tenho tido nos últimos tempos, tanto com o desafio de fazer o origami, que eu tenho publicado lá na minha outra página, o Feito por Jin, e também só para contextualizar o porquê que eu escolhi essa técnica. Na última live eu até comentei porquê que eu adoeci fazendo origami. Eu fazia o origami, mas eu tinha também aprendido uma outra técnica que eu achei muito interessante também, que chama kirigami. Ele combina a prática do dobrar o papel com recortar e colar também. E aí você também consegue desenvolver peças. Não sei se vocês já viram nas papelarias, os cartões tridimensionais. Eu até trouxe alguns aqui, dos que eu fazia, para mostrar para vocês, que eram cartões que na hora que você abre, a figura ela sai do plano. Deixa eu ver. Esse aqui é do Dia dos Namorados, olha que fofo. Então, são cartões que aparentemente são normais, mas aí com a combinação de recortes e dobras, você consegue dar um movimento para a peça, fazer várias coisas, colocar uma caixinha de presente aqui. Eu gostava bastante. Gosto muito dessa parte de desenvolver a técnica, entender como é que funciona, entender o mecanismo das coisas. E na época que realmente a doença, eu acabei adoecendo, eu praticava muito mais o kirigami do que o origami, porque eu percebia que o que me atraía nessas técnicas era o encantamento, tanto da pessoa que faz, né? Tanto do eu estar ali fazendo passo a passo e de repente surgiu uma peça pronta, como foi recentemente esse Mestre Yoda. Essa aqui ainda é a primeira tentativa, eu vou fazer outras. E eu tenho recebido também várias outras sugestões, está bem divertido. Aí eu agradeço o pessoal que está me encaminhando passo a passo de peças novas. Estou me organizando aqui para fazer, logo eu vou apresentar as peças que eu for fazendo, os passo a passo que eu for seguindo, as peças que eu for fazendo. E com certeza é prática. A pessoa ela não tirou simplesmente da cabeça e pôs no papel. Provavelmente ela fez muita tentativa, muito erro. Foi um processo até chegar a essa peça final, né? Essa peça aqui mais complexa. À primeira vista assusta, né? Pelo tanto de dobras, pelo tanto de detalhes, mas ali quando você está no processo de fazer, você está acompanhando ali o passo a passo. É bem gostoso e é bem prazeroso. Esse encantamento, tanto o poder de me encantar e encantar outras pessoas, foi o que me atraiu nesses artesanatos com papel. Também resgatando da memória, e esse sentimento de encantamento, na verdade, não surgiu só a partir do momento que eu comecei a fazer origamis e dar para o pessoal, ou mesmo dos kirigamis, os cartões, né? Kiri vem do verbo kiru em japonês, que significa recortar. O gami vem da palavra kami, que em japonês significa papel. Então, não só a partir das peças de kirigami e de origami, né, que traz esse encantamento, essa surpresa, mas eu lembrei, em alguns exercícios que eu estava fazendo nessa semana, que, na verdade, o origami, o artesanato de papel, ele estava bem presente na minha vida desde quando eu era muito pequeno, assim, quando eu tinha uns 3 ou 4 anos. Isso eu não lembro, quem me conta é a minha mãe, que eu fui parar no hospital com uma pneumonia e fiquei alguns dias ali internada, e enquanto minha mãe fazia ali o acompanhamento comigo dos dias do hospital, ela ia fazendo figuras, recortando figuras, dobrando alguma coisa. Por mais que eu me lembre que ela tenha me falado que ela não fizesse origami antes, né? Nunca tinha feito origami, mas ela gostava bastante de recortar papel, recortar imagens de revista, figurinhas, sei lá, para decorar os nossos álbuns de criança. E ela usava esses recortes não só para passar o tempo que ela estava ali no hospital, mas também para decorar o meu quarto. E ela sempre comentava que as enfermeiras, elas chegavam ali no quarto, elas adoravam estar lá, porque traziam como é que eu vou falar, uma emoção, trazia um sentimento bom estar ali, porque
era diferente de todo o hospital, que era tudo mais sério, e ali ela conseguiu trazer um ambiente mais leve, mais alegre para toda aquela situação. Então as enfermeiras, elas gostavam muito de estar ali, por mais que tivessem que aplicar medicamento e tudo mais, fazer todos os exames e tal, tivesse naquele estresse do dia a dia, estar ali com a decoração que a minha mãe tinha feito, fazia bem para elas. Só que isso eu não lembrava, né? Porque eu tinha 3, 4 anos, estava ali sedada, tratamento e tudo mais. Então eu não lembro, o que eu lembro é o que a minha mãe me conta. E se eu não me engano, ela me falou que elas pediram para deixar ali tudo decorado, porque elas tinham gostado tanto e ela acabou deixando. E algumas vezes eu até questionei, né? Ah, podia ter tirado foto, mas hoje eu penso, nossa, mas tirar foto também naquela situação. E naquela época também a gente não tirava foto assim, não tava com o celular à mão. Era câmera de filme e tudo mais. Eu não me lembrava, mas essa lembrança ela veio essa semana, de que o origami ele começou a fazer parte da minha vida nesse período que eu estava internada com uns 3, 4 anos de idade, com pneumonia, fazendo tratamento. E a minha mãe acabou decorando ali o meu quarto e trouxe esse sentimento bom, tanto para ela como para as enfermeiras, e consequentemente também deve ter me ajudado a superar essa fase, né? Então, e talvez esse sentimento ele tenha me acompanhado desde aquela época, esse sentimento de poder fazer alguma coisa que traga encantamento, traga alegria, traga surpresas para as pessoas. E ao mesmo tempo, por que me encanta? Porque à medida que eu estou fazendo uma peça, estou ali prestando atenção no passo a passo, mas eu sei que eu estou fazendo uma peça que eu tenho curiosidade de saber como é que faz, e eu conseguir fazer aquela peça e de repente poder ofertar, oferecer, dar para alguém, e com certeza as pessoas vão gostar de receber. Esse sentimento de ser capaz de fazer já melhora um pouco, já traz um bem-estar maior, né? Melhora a minha autoestima, porque por muito tempo eu achei que eu não fosse capaz de fazer muita coisa, mas hoje eu percebo que eu já conquistei muita coisa, né, ao longo dessa minha vida. E assim, tá com o papel na mão e poder desenvolver uma peça, como essa que eu já mostrei agora há pouco, né, essa mais complexa ou mais simples, seja um tsuru, uma estrela, que são passo a passo que eu já tenho absorvidos, assim, né, das práticas que eu faço. Então isso me dá uma sensação de bem-estar. E por mais que seja uma peça nova que eu nunca tenha visto, que eu nunca tenha feito antes também, essa parte do encarar o desafio e confiar, porque se tem aquele passo a passo que eu estou seguindo ali para fazer a peça e a pessoa conseguiu fazer, então também dá essa sensação de que eu posso fazer, né, por mais que seja um passo a passo mais complexo que eu nunca tenha visto, mas essa sensação de que a pessoa fez e eu também posso fazer, ela também me traz uma sensação de bem-estar, melhora a minha confiança para também depois desenvolver as outras atividades que eu estiver fazendo ali no dia ou que eu esteja planejando, né, esteja num processo de desenvolver. Esse é um dos benefícios, né, do porquê eu escolhi fazer o origami. E além de que, à medida que você vai experimentando, fazer novas peças, se desafiando, isso de alguma forma também, ele trabalha a sua parte de criatividade, a sua capacidade e sua coragem, né, de enfrentar algo novo, mas que não te deixe, não te ponha em risco. Por exemplo, uma coisa que eu quero fazer logo, no futuro próximo, é pular de paraquedas. Isso envolve muito risco, assim, para muita gente, até um medo paralisante. É algo que eu quero fazer já faz tempo, mas eu percebo que também, ao mesmo tempo, a hora que eu vou fazer uma peça diferente, uma peça mais complexa de origami, ou de qualquer outra arte que seja, esse desafio, esse movimento de fazer algo novo, ele me traz também uma energia para seguir adiante e a confiança, né, de que em algum momento eu vou conseguir fazer. Eu posso não fazer nos 30 minutos que vem naquele vídeo, porque o que acontece? A primeira vez que eu vejo um passo a passo, eu vejo, aí eu paro, volto, volto.
assim, na hora que eu tô fazendo, é um processo ele é bem passo a passo mesmo. Às vezes a explicação é muito rápida, então eu prefiro parar, voltar, e aí tem todo um processo assim para eu conseguir desenvolver a peça até o final. E também, enquanto eu estou fazendo o origami, ele é um momento em que eu consigo sair sei lá, de algum momento tenso, de algum momento bastante em que eu fiquei muito concentrada em algum assunto para desenvolver. E ali, quando eu me proponho a fazer algum artesanato que seja, eu sei que é um momento que eu vou passar ali alguns minutos, 10 minutos, meia hora, uma hora, assim, depende do que eu tiver programado, em que eu vou sair daquele foco concentrado, bem intenso, que eu estava na outra atividade. E esse sair do foco da atividade, isso de você se permitir ter períodos para descansar também, para você não ficar sob tensão o tempo todo, ele te ajuda a organizar alguns pensamentos, assimilar os aprendizados e de repente traz até um ponto de vista diferente daquela situação que enquanto você está ali concentrado, centrado, você não consegue perceber. Porque assim, à medida que você está fazendo, pelo menos comigo, quando eu estou fazendo origami, eu preciso estar ali prestando atenção no passo a passo, seja no vídeo, seja através do livro, porque se eu não estiver prestando atenção no que está sendo orientado ali, o passo seguinte eu não consigo fazer. Então, tem estudos que falam que o cérebro ele não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Assim, você não consegue concentrar em fazer e concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Porque você pode muito bem estar ali ouvindo música e cozinhando, mas ou você está prestando atenção ali na comida, para não queimar, ou você está ali, a música, na verdade a música às vezes ela pode até entrar assim, já, às vezes quando é uma música que você já conhece e tudo mais, você sai cantando e tudo mais, mas isso não vai te tirar a concentração ali do alimento, você sabe que está ali de fundo para trazer um momento agradável, mas o seu foco está ali em fazer a comida, então pode ser um recurso que te ajude a concentrar, mas assim, focado mesmo, você vai estar ali focado em uma atividade só. E isso acontece ali no origami. Eu posso estar, sei lá, enfrentando alguma situação muito desafiadora, do tipo, se eu estiver fazendo conteúdo para vir gravar aqui, eu tenho que estar ali concentrada fazendo conteúdo. Se eu resolver fazer o conteúdo e o origami junto, aí não sai nenhuma das coisas direito. Então, eu consigo me focar em uma coisa só por vez. E saindo um pouco dessa tensão de produzir o conteúdo e indo ali pro origami, no que eu deixo minha concentração ali na outra atividade. Nossa, tá calor aqui, eu fechei tudo porque a rua aqui tá barulhenta. Aí eu tô morrendo de calor. E aí no momento que eu concentro ali no origami, eu tiro o foco, tiro a preocupação daquela atividade principal. E ao desenvolver o origami, eu vou tendo mais aquela sensação de bem-estar, de estar conseguindo desenvolver uma coisa nova, de estar conseguindo desenvolver uma peça, seja nova ou seja alguma que eu já saiba fazer. E na hora que eu voltar para aquela atividade anterior, a atividade, vamos dizer assim, a principal, eu vou estar com um outro nível de foco, vou estar com uma outra atenção e eu vou conseguir olhar, observar alguns pontos que às vezes, no que eu estou ali naquele foco mais centrado, eu não perceberia. Como eu fui fazer alguma outra atividade e voltei, e aí eu estou conseguindo enxergar um pouco a situação de um jeito um pouco mais ampla. Então, ter uma prática, seja o origami ou uma outra técnica que te faça trazer algum bem-estar, assim, ter um hobby é bom. E no caso do origami, como ele é muito prático, você consegue fazer em alguns minutos, a maioria deles, os mais simples. Então, pode ser inserido, de repente, no seu dia a dia, na tua rotina, em algum momento do teu dia, que não vai também te atrapalhar no andamento das tuas atividades. E também eu optei por fazer o origami porque ele é prático de fazer, você não precisa necessariamente ter um papel específico para dobrar o origami,
Você pode ter qualquer papel, pode ser papel sulfite, uma folha de caderno, uma folha de revista, jornal, um panfleto, alguma coisa do tipo. E você, lembrando do passo a passo, você consegue ir desenvolvendo as peças. Mas caso você não tenha o passo a passo, hoje em dia tem no YouTube vários vídeos que ensinam a fazer algumas técnicas, algumas peças de origami já. Eu mesma tenho gravado alguns vídeos diariamente de peças mais simples que dê para fazer assim, que você precise ter o papel e muitas vezes um suporte, um apoio, pode ser a mesa é o mais indicado, mas se você tiver um livro para apoiar no colo, de repente você está ali no transporte, dá para fazer ali também. Eu fiz muito origami enquanto eu estava internada mais recentemente, já vai dar uns 7 anos, 8 anos. Quando eu estava internada, eu fazia ali na cama do hospital mesmo, fazia ali no colo e tudo mais, fiz vários tsurus, que era a peça que eu lembrava ali na época, no momento, e que dava para eu ir fazendo. Da onde que eu tiro as ideias? Em geral, eu tiro as ideias dos livros. Algumas peças eu já sou, assim, tenho costume de fazer, elas são bastante úteis para mim. Por exemplo, se vocês pegarem os primeiros dias ali do desafio que eu fui gravando na página do Feito por Jim, as primeiras peças são peças que eu faço muito no meu dia a dia. Por exemplo, a caixa eu uso muito para organizar, às vezes, alguma fruta fora da geladeira, ou algum item de artesanato, né? Às vezes que eu estou fazendo uma produção um pouco maior, que preciso acomodar algumas pecinhas, eu uso aquela caixa para fazer. Tem essas peças que são mais utilitárias, que eu já estou mais acostumada a fazer, e a maioria delas eu tenho os passo a passo de livros. A de ontem, não, essa semana eu fiz uma que tá no livro, que eu não sei onde eu coloquei, mas eu busco, assim, e inclusive eu fui aprendendo origami através de livros, porque a minha mãe não tinha prática do origami, ela sabia fazer alguma coisa mais recortada, mas sem tanta prática. E a partir do momento que meus pais foram comprando livros para mim, ela foi me ajudando a ler os passo a passo. Mas, por exemplo, as ideias eu também posso pegar de livros como esse. Esse aqui, ele veio direto lá do Japão, eu comprei numa livraria aqui no Brasil. Eles vêm com várias ideias, vários passo a passos, e dentro tem como fazer as peças. Esse aqui, ele, além dos gráficos, vem com as orientações em japonês, mas ultimamente eu vou mais no entendimento do passo a passo, né, dos gráficos, do que pelas orientações. Para as crianças é bastante interessante fazer a prática do origami, porque à medida que elas vão visualizando a peça, elas também vão manuseando, vão desenvolvendo a coordenação motora das mãos. Então, essa é uma prática interessante, além de começar também você pode aproveitar para inserir alguns conceitos mais de escola, vamos dizer assim, como da parte de matemática. Você pode ir mostrando os formatos que existem, né, a partir do papel quadrado. Na hora que você faz a dobra, você forma o triângulo, vai mostrando, vai dando essa ideia para ela, né, do que são as formas geométricas. Também dá para ensinar o conceito de fração para eles, porque à medida que você vai dobrando o papel, você vai dividindo o papel em vários pedacinhos, vão sendo marcados ali, né, vários pedacinhos de, sei lá, triângulos, quadrados, pode ir explicando as partes. É bacana também porque as crianças, elas vão tomando contato com uma cultura que é um pouco diferente, né, daqui da brasileira, uma outra cultura. Eu entendo que o japonês, assim, ele gosta muito das coisas certinhas, perfeitinhas, cheia dos processos e tudo mais. Mas o que eles falam? Que para você chegar nesse nível de perfeição, você também precisa praticar muito. Não é só ficar ali estudando. Você precisa entrar em prática. Para fazer um origami bem dobrado também é só parte da prática. Não adianta falar como é que marca ou não marca, que se você não praticar, você não vai perceber, não vai entender qual que é o real motivo,
o objetivo, né, de estar fazendo aquelas obras. Para as crianças também ajuda a desenvolver a criatividade, ou mesmo nas cores, às vezes para os alunos que eu dava aula presencialmente, eu levava um bloco do origami, que vem em várias cores, e pedia para eles irem escolhendo. De acordo com a personalidade de cada um, eles vão escolhendo algumas cores ali favoritas. Tinha alguns que sempre gostavam de pegar o preto, tinha alguns que iam mais pro rosa, pro azul, pro vermelho. Então, às vezes, esse identificar a cor, se identificar com a cor do papel, escolher um papel ali no momento, também pode trazer algum sentimento, alguma coisa que pode revelar, né, algum sentimento que eles estejam passando ali no momento. E também por você ensinar as crianças muitas das peças elas são inspiradas em elementos da natureza. A maioria delas, assim que eu vi, são de animais, então a partir dali também pode falar, pode dar uma ideia, pode ir explicando aquela parte de ciência, né, desenvolvendo a parte de ciência dos animais, explicar onde que vivem, contar alguma história assim, é bem interessante também. E sem contar também da parte de criatividade e imaginação. E assim você vai estimulando também as crianças que de uma forma simples elas são capazes também de fazer coisas bonitas, coisas que encantam. Uma das aulas que eu achei bem interessante lá nas aulas que eu dei foi o de fazer uma flor a partir de pequenos módulos, né? A gente dobrava várias pecinhas, fazia uma dobra em repetição, né, de várias pecinhas, que aí você junta essas pecinhas, elas formam uma flor. E aquilo, assim, deixou as crianças tão encantadas, tão felizes delas terem conseguido fazer cada uma das pecinhas e conseguir montar, que elas até usaram como decoração ali do espaço que elas estavam usando. Foi bem bacana. E isso traz também uma sensação para elas que elas são capazes de fazer coisas boas, que para fazer algo importante não precisa ser algo muito grande, pode ser algo muito simples, pode ser bem... E traz essa confiança, traz essa autoestima, melhora, né, a autoestima delas. E para elas buscarem o que elas querem na vida, para elas terem cada vez mais força e energia e sabendo que se concentrando elas podem sim fazer coisas muito boas. E também o que me atraía no origami, justamente essa parte da origem, né? Eu estava estudando um pouquinho a origem do origami, eles atribuem ao mesmo momento da origem do papel. O papel ele foi criado na China, foi lá pelo ano de 105 depois de Cristo. E através das migrações, essa técnica ela foi sendo espalhada pelos chineses para outros países do Oriente, né, lá da Ásia. Chegaram no Japão, mas os primeiros registros de peças dobradas, vamos dizer assim, eles apareceram só ali no século VII, através de registros de monges budistas, que começaram a atribuir outros usos ao papel, além do escrever e o mais básico, né? E lá pelo século VIII, essas peças dobradas elas começaram a fazer parte de algumas cerimônias budistas, e elas sempre retratavam mesmo os elementos da natureza, algumas divindades, algumas forças da natureza. Ali no Japão, pelo que eu fui estudando, existem duas religiões, a budista e a shintoísta. A budista, ela é ali baseada, né, nos ensinamentos do Buda, e a shintoísta, ela tem como base, ela é uma religião politeísta e tem como base realmente os elementos da natureza. Mas para eles existem várias divindades que trazem os benefícios. Também eles também seguem esses ensinamentos que vêm da natureza e de alguma forma eles foram representando essas divindades através do origami. Mas naquela época, como o papel era um recurso muito escasso e o conhecimento era só ali disseminado entre os monges budistas, então o conhecimento dessa prática do origami era bem restrito mesmo àquela população.
Se é recomendado para idosos, sim, é bastante recomendado também, porque ajuda a trazer a mobilidade para as mãos, né? Você consegue, através de algumas peças também, você consegue ir fazendo com que eles voltem a desenvolver a habilidade manual. É bom para a parte de cognição, né? Que se eles conseguem seguir um passo a passo, então, e eles conseguem terminar uma peça, também traz essa sensação de capacidade para eles, de bem-estar, de que eles ainda são capazes sim de fazer coisas bacanas e de repente até presentear, né, outras pessoas. Recomendado sim, porque e também pelos outros benefícios de que você acaba tirando, né, eles um pouco daquela rotina do só ficar sentado, só ficar olhando televisão, traz alguma coisa que mexe com a criatividade, que mexe com o bem-estar, né? Esse põe atenção em alguma coisa que possa ajudar a passar o dia a dia deles de uma forma mais leve, mais agradável, mais prazerosa. E a gente entende que se você está se sentindo bem, se você está com o seu bem-estar, se você está bem disposto, isso traz diversos benefícios para o corpo, inclusive para a parte imunológica. Só voltando um pouquinho para a parte da história. E como também o papel era um recurso muito escasso, então eles tinham muito forte a necessidade de honrar a árvore, vamos dizer assim, a árvore que deu origem ao papel. Então, para eles, recortar e colar o papel era uma forma de não estar respeitando a origem ou a vida da árvore que teve que ser sacrificada para gerar o papel. Então, por muito tempo também não era aceitado, não era bem visto o uso de recursos como cola e tesoura, mas hoje em dia a gente percebe que pode ser utilizado sim, porque aí aumenta a possibilidade de usos do papel. Então, e também hoje em dia não é que a gente recortando, a gente como fala, desperdiçando papel. O papel ele também foi desenvolvido ao longo do tempo, né, processos de reciclagem e tudo mais, então existe muita pesquisa, tem até indústrias que fazem esse recolhimento seletivo do papel para fazer até a reciclagem, tanto que tem papéis reciclados, bem mais, vou falar, abundantes, mas comparado com alguns anos atrás. Então, hoje em dia, esse sentimento de que você recortou, você não tá descartando, tá desperdiçando, isso já está bem atenuado. Assim, tem alguns origamistas que realmente não gostam do recorte de papel, falam que se recortou não é mais origami, mas tem outras linhas que já são mais flexíveis. Inclusive a maioria dos passo a passo, a maioria não, mas alguns passo a passo dos livros e do site que eu sigo, eles utilizam o recorte mesmo para poder dar o movimento necessário para a peça final do papel. Naquela época, lá até o século XVIII, era um recurso muito escasso, então apenas os adultos eles eram autorizados a usar papel, porque eles iam usar de uma forma mais consciente. Mas a partir do século XIX, lá pelo ano de 1870, o origami ele foi introduzido como uma disciplina escolar. Ele começou a fazer parte da educação dos japoneses e provavelmente isso deve ter ajudado a desenvolver esse raciocínio mais lógico, mais técnico, mais detalhista por parte ali dos japoneses. E lá pelos anos de 1980 começou a surgir um outro tipo de origami, que é chamado origami arquitetônico ou 3D, que ele é bem similar também ao kirigami, que era a técnica que eu pratiquei bastante nos últimos tempos. Eu até mostrei alguma coisa logo no começo, mas eu vou mostrar aqui de novo, que tem a ver com fazer peças, cartões, né, que eles saem do plano 2D e podem ir para o 3D também, né? Eles têm figuras que saltam da tela e isso também acaba trazendo um pouco de diferencial para as peças. Tá?
Essa era a arte que eu fazia até um tempo atrás, só que assim, como precisa de recorte e normalmente os cortes, para serem mais precisos, utilizavam uma base de corte e um estilete, eu comecei a ver que para ensinar o kirigami, além de já precisar ter um pouquinho de familiaridade com o origami, porque usa bastante dobras e algumas proporções, para fazer o kirigami nem sempre dá para fazer tudo com a tesoura, você precisaria ter também uma base de corte, um apoio e um estilete de precisão, além de alguns papéis um pouco mais, vou dizer assim, um pouco mais firmes, né? Uns papéis especiais. Dá para fazer alguma coisa com papel sulfite mesmo, mas para dar firmeza e tudo mais, precisaria ser um papel um pouco mais especial, um pouco mais diferenciado. Então essa complexidade de materiais básicos para poder fazer a técnica do kirigami, eu estava me impedindo, né, de seguir adiante. Então, nesse meu movimento de ensinar uma prática que fosse fácil, que fosse acessível para todo mundo, então eu acabei voltando um pouquinho, dei um passo para trás, voltei para o origami. Durante a quarentena eu comecei com a gravação dos vídeos, dos passo a passos, trazendo algumas peças que podem ser feitas em alguns minutos. A maioria tem no máximo 10 minutos de duração e são simples, assim, são coisas que dá para fazer, encaixar em algum momento do seu dia que de repente você esteja bastante estressado. Você pode ligar algum dos vídeos e seguir ali o passo a passo. Talvez de primeira não saia tão bem, mas o importante é que você esteja sempre em movimento para ir se aprimorando, para ir entendendo passo a passo e praticando a técnica, e com o tempo você acaba assimilando melhor como fazer o origami. Como também é só o papel, você pode fazer em qualquer lugar. Eu também muitas vezes acabo fazendo em restaurante, às vezes quando está esperando algum prato, está ali no momento final antes de ir embora, eu acabo fazendo com guardanapo mesmo. Se eu estou no restaurante japonês, eu uso aqueles papeizinhos que vem os palitinhos, os hashis encapados, eu aproveito para fazer, sei lá, alguma estrela. Se eu estou com crianças ali, nossa, tá esquentando aqui a minha sala, estou suando bastante hoje. E além dessa praticidade, então, algumas vantagens, né, de fazer origami, essa parte do encantamento, do poder fazer uma peça, encantar você mesmo, você ser capaz de fazer uma peça com as suas próprias mãos, de me encantar primeiro por eu conseguir fazer uma peça, por eu ser capaz de fazer uma dobradura do começo até o fim. E também que no final essa peça pronta ela pode encantar algumas outras pessoas também. Que foi mais ou menos o caso, vou mostrar de novo, desse bonequinho aqui que eu fiz alguns dias atrás. Foi sugestão, meio que um desafio de um amigo meu. E depois dessa, estou recebendo várias outras sugestões de peças para ir dobrando. Estou organizando aqui. Logo vou apresentar os resultados finais. Essa foi a primeira, mas serviu para entender onde que eu precisaria aprimorar para sair uma peça melhor dobrada. Então, também vou fazer. E assim, esse é um dos espíritos do origami que eu vou falar. É a intenção de você estar ali sempre em movimento, sempre treinando, para você ir aprimorando cada vez mais a sua técnica. O origami ele é uma arte prática, a matéria-prima que você precisa é tuas mãos. Se bem que eu já vi alguns vídeos de pessoas fazendo com o pé também, mas você precisa ter mãos e papel. Pode ser o papel específico de origami, que ele é um pouco mais maleável, ele é mais prático de mexer, mas também você pode usar um papel sulfite de caderno, jornal, revista, mas também não vai... Se você tem um caderno aí, não vai acabar o caderno para fazer o origami. Você pode fazer com papel reciclado também, porque a ideia é que seja mesmo prático, né? Se de repente deu vontade de fazer, se você tiver o gráfico nas mãos, começar a dobrar alguma coisa, e com o tempo você vai ganhando a prática e consegue ir dobrando sem você precisar olhar as instruções.
Ou, contanto, tem muito vídeo de origami também, com passo a passo. Eu também tenho gravado vários passo a passos, né, no meu outro canal, o Feito por Gil. Então, e é prático, muitas das peças que eu mesma tenho gravado não tem mais do que 10 minutos. Então, assim, eu acredito que tirar 10 minutos do seu dia, da sua semana, que seja, não vai interferir tanto na tua rotina, no teu trabalho, e pode te trazer uma energia boa, uma satisfação, um bem-estar que seja necessário ali para o momento para você seguir com as suas atividades. E também por me aproximar da minha cultura de origem, né? Eu tenho origem japonesa, é uma prática bastante utilizada lá no Japão, apesar da origem mesmo não ser lá do Japão, ser da China, mas vem ali do lado asiático, e ao longo da história foi sendo passado, seja ali entre os monges budistas, seja depois através da educação dos japoneses, e aí quando eles vieram aqui para o Brasil também, ao longo do tempo, foi se disseminando esse conhecimento. E a prática do origami, ela traz mesmo esse entendimento que para ser perfeito, para você ter uma peça perfeita, você precisa praticar. Tudo bem que não era isso que eu aplicava na minha vida anteriormente, que eu entendia que eu precisava estudar. Para eu me aprimorar, eu precisava ir estudando, até chegar no nível que eu estaria pronta para entrar em ação. Mas hoje eu entendo que o pouco que eu estudo hoje, se eu consigo ir aplicando no meu dia a dia, ou de alguma forma ensinando, isso é um jeito também de eu aprender e de ir aprimorando a técnica, até que enquanto eu estou ensinando e aprendendo, e nesse processo, em algum momento ali na frente, sim que vai sair a peça boa, a peça perfeita. Mas e também é aquela coisa, a perfeição a gente acaba nunca alcançando, porque no momento que você acha que está perfeito, você pode ver que pode ir melhorando, né? E para você alcançar essa perfeição é prestar atenção nos detalhes, no passo a passo, nas orientações, a você estar ali presente para o que você vai fazer. Você tá com a sua atenção ali focada nos movimentos, no passo a passo. Procurar não, se você está começando com a técnica, estar ali com a atenção em uma coisa só. Se quer aprender origami, aprenda origami. Se você quer aprender alguma língua, esteja atenta para aquela língua, né? Não vai querer estudar inglês ouvindo música, sei lá, em espanhol, que o cérebro... Pode ter cérebro que funcione, mas em geral vai dar um bug ali. Nos meus estudos eu tenho entendido que o origami ele é muito parecido com você aprender uma língua diferente, né? Porque mesmo para você começar a falar português, talvez você não lembre, mas você aprendeu falando, não foi estudando o abecedário, não foi fazendo palavras, não foi escrevendo, foi falando e estando ali em ação. O origami, do jeito que eu trago assim nos vídeos, é mais a prática mesmo, a prática do origami, para você ir se acostumando com alguns elementos básicos, e aí sim, quando você for ali na parte mais teórica dos livros, você poder entender as figuras, que são passo a passo, né? Você vai seguindo aqui é como se fosse um ligar pontos, né? Tem os números dos passos que você tem que ir seguindo. E à medida que você conhece a prática, você consegue também ir seguindo os diagramas, por mais que eles estejam também escritos em japonês. É bem parecido com o estudo do japonês, porque pra gente, esses ideogramas são desenhos, são imagens, não são letras, como a gente está acostumado. Você entendendo o que representa esses símbolos, você consegue também ir reproduzindo a peça que você quer montar. Então, o origami, eu entendo que você começa um pouco na prática, que seria a linguagem, né? Você começa falando e depois você vai para a escola e aprende toda a parte mais teórica, para depois fazer leitura, fazer interpretação de texto, mesmo desenvolver o texto, uma escrita e tudo mais, tirar as ideias, né, as palavras da boca, colocar no papel. E eu acredito que seja isso,
que são as vantagens, né? São os benefícios que eu enxerguei nessa prática da arte, do origami. Se vocês tiverem alguma dúvida mais para tirar, agradeço a Thelma pelos questionamentos que você foi fazendo aqui ao longo do vídeo. Agora estou conseguindo organizar também minha atenção para falar do conteúdo e também atender vocês, fazendo essa interação aqui através do Stories. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. E assim, eu tô nessa intenção mesmo de tornar essa prática do origami, divulgar o origami para cada vez mais pessoas, que ela seja mais acessível, porque eu entendo que tem muitos benefícios, além do benefício físico, né, que a gente percebe como o desenvolvimento da habilidade manual, seja o movimento dos dedos, ou seja, o entendimento de como é que é a peça, como é que ela vira de um quadrado para um triângulo e depois volta a ser quadrado de novo. Então, isso ajuda a melhorar também a parte do entendimento, além de que todo o processo ele acaba trazendo um sentimento de bem-estar e vai fortalecendo, né, sua confiança, sua autoestima. Obrigada por quem passou por aqui. E eu tô nesse movimento, né, de tornar essa prática que às vezes para muitas pessoas parece coisa de outro mundo. Eu brinco com as minhas amigas que japonês realmente veio de outro planeta, eles têm uma capacidade de entendimento, de desenvolver as coisas assim, além do nosso entendimento aqui do Brasil. O origami ajudou muito. Tá, que ajudou a sua filha, que ótimo. Sim, ela traz uma calma, porque ela te ajuda a sair daqueles pensamentos repetitivos, de repente de algum problema que você esteja passando, ou mesmo daquele sentimento de que você não consegue fazer nada. E aí, a partir de uma folha de papel, você conseguir traduzir uma figura, uma imagem, montar uma peça. É bastante gratificante e de você conseguir centrar, né, concentrar a sua atenção em uma atividade só. Isso também ajuda a organizar os pensamentos, pelo menos para mim. Às vezes que eu me sinto muito estressada, eu acabo paro para fazer alguma peça, seja nova, seja alguma que eu sei. Isso me ajuda a trazer uma tranquilidade na minha mente para eu poder voltar à atividade com uma energia diferente, enxergar coisas que eu não estava conseguindo perceber um pouco antes em alguma outra atividade que estivesse me estressando bastante. A calma ajuda na concentração e perceber que fortalece a confiança e a capacidade de ação. E é isso mesmo. E a gente às vezes também subestima, né, o poder, sei lá, como é que uma folha de papel assim pode trazer tanto benefício. Porque pra gente papel é uma coisa tão descartável, né? Às vezes você usou para escrever assim, já não tem mais utilidade nenhuma, mas muitas vezes eu pego essas folhas que estão escritas e acabo usando nesses meus momentos de parada para desestressar, né? Faço uma peça, faço alguma coisa, para deixar também um pouco dessa tensão sair de cima de mim e me concentrar. E me ajuda a trazer outras ideias, me ajuda a acalmar a mente e perceber outras coisas que podem ser importantes na resolução de algum desafio que eu esteja passando, ou mesmo trazer alguma ideia nova, mas ajuda a acalmar mesmo. Ou mesmo na época que eu usei no tratamento, eu usava, assim, eu passava muito tempo ali no hospital parada, só vendo televisão. E assim, atenta a toda aquela rotina de hospital. No momento que eu parei para fazer o origami, que eu comecei a fazer o origami, eu comecei a encarar toda aquela situação, por mais desafiadora que seja, de uma forma mais leve. E fazer as peças, e depois que eu tive a ideia de falar, o que eu vou fazer com tanto tsuru, né, que são os passarinhos que eu estou dobrando. Depois que eu pensei, nossa, eu posso tá feito, né? Eu posso entregar para as pessoas que estão aqui, que estão me ajudando. Isso também me ajudou a trouxe um bem-estar melhor para eu lidar com a situação toda ali. Foi bem interessante. Eu tive uma situação crítica de saúde lá por 2013, 2014. Fui parar no hospital, tive que fazer cirurgia, passei alguns dias ali, tendo que ficar quietinha e
o origami, ela foi a prática, além de todas as outras terapias, acompanhamento médico, foi uma das ferramentas que me ajudou muito a superar esse momento, assim, por mais que eu tivesse que ficar em casa, que eu ficasse em casa fazendo alguma coisa de que eu gostasse bastante. Na época eu fazia o kirigami, que é uma técnica bem parecida com origami, ela é feita com papel, eu não sei se você chegou a ver. Eu fazia alguns cartões 3D, só que aí para fazer esses cartões não era só simplesmente usar tesoura, não era simplesmente usar... não era tão simples, você precisava ter uma mesa, precisava ter uma base, precisava ter um estilete. E assim não era tão prático. E o origami eu poderia fazer só com papel, e aí o papel e só dobrar. Eventualmente eu ia precisar de uma base, mas eu podia usar um livro como uma base que era mais do que suficiente. Então, para trazer como técnica, para trazer como alguma prática, né, mais fácil, eu optei pelo origami mesmo e não pelo kirigami. Para hoje era o que eu gostaria de falar. Agradeço a presença de todo mundo que esteve, que passou por aqui. Espero ter trazido alguma coisa de valor. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode me mandar nos comentários, pode me mandar ali no direct. Vai ser um prazer responder para vocês. Se acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, que fiquem à vontade para compartilhar. E obrigada, pessoal, pelo tempinho de vocês. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Eu estou me organizando para estar aqui de manhã, todo sábado de manhã, trazendo um pouquinho de conteúdo, algumas curiosidades aqui da parte do origami, que eu estou nesse movimento de tornar o origami uma técnica um pouco mais acessível, né? Mais conhecida para o pessoal, para todo mundo. Então, provavelmente no próximo sábado eu vou estar por aí, ou também, de repente, durante a semana, se eu encontrar alguma coisa que vale a pena compartilhar, eu vou trazer também, tá bom? Beijo grande para quem esteve por aqui e até a próxima, ótimo final de semana.